Todo mundo quer navegar à vontade, mas as empresas dizem que isso não é possível tecnicamente. O que é justo, então? Como é o acesso em outros países? Existe uma polêmica mundial em torno das franquias de dados. Eu repito, não é uma tendência mundial, é uma polêmica mundial. E países que adotam franquia de dados são minoritários ainda. A internet, a tendência não é um acesso limitado. Dos 190 países monitorados pela União Internacional, a UIT, 130 oferecem prioritariamente planos de banda larga fixa com internet limitada, segundo os dados que nós temos. Apenas 3 dos 10 países mais bem posicionados no ranking de tecnologias da informação e comunicação têm planos prioritariamente limitados. Na avaliação da UIT, os Estados Unidos têm tanta concorrência entre planos com e sem franquia que podem ser considerados, senador, um país com oferta de banda larga fixa ilimitada e com preços realmente módicos. Além disso, nós temos aqui também outros países, por exemplo, Itália. A Itália também, ela não existe qualquer tipo de limitação em relação à velocidade, quantidade de dados trafegados. As poucas tarifas de acesso são não vinculadas, não tem vínculo, aliás, a uma linha telefônica, elas custam €24 por mês, R$100. Foi dito aqui que as empresas estão colocando franquias altas, que seriam adequadas. Não é o que nós identificamos no IDEC, fazendo pesquisa desses contratos. O que nós identificamos é que, para os planos mais econômicos, as franquias são absurdamente baixas, variando de 10 a 30 gigabytes por mês. E há preços que não são acessíveis. A ONU tem um relatório que diz o que é uma internet banda larga acessível, e ela diz deve custar 2% da renda média domiciliar do Brasil. Nossa renda média é de R$ 1.054, portanto, o plano deveria custar em torno de R$21 a R$25. Vocês encontram um plano de banda larga por esse preço? Não encontram. E se encontrarem ano que vem com franquia, certamente terá uma limitação agressiva, um tampão de 10 a 30 gigabytes por mês. Eu pego aqui um plano de excelência de uma operadora aqui, que ela oferece a velocidade de 250 megabytes por segundo e que a franquia é de 600 GB nos Estados Unidos. Enquanto esse mesmo plano de excelência, eu falo em plano de excelência, não é um plano do usuário médio, nem o plano do usuário baixa renda. Oferece 200 megabytes por segundo com a franquia de 270 GB. Então, é um dado discrepante à realidade que vivemos aqui no Brasil. O futuro, senhores, da internet é ilimitado. O futuro é vários dispositivos na nossa casa usando essa ferramenta de internet. DVDs, TVs, todos eles acessam informação. Aqui nós temos dados da Proteste que nós fizemos, o consumo de dados de uso intenso e moderado da internet, que foi já publicado, para que as pessoas pudessem, inclusive, observar o que foi encontrado. O gasto médio foi de 388 gigas por mês e o gasto médio é de 240,5 gigas por mês. Como integrante da Comissão de Ciência e Tecnologia, eu acho que neste ano e 3 meses é a audiência pública de maior participação pela internet, porque as pessoas estão inconformadas. Do senhor Antony Andrades, do Mato Grosso, infelizmente existe um cartel nas comunicações. Exigimos mais fiscalização e uma investigação da Anatel. Há muitas referências aqui à hipótese de formação de um cartel. Quem é esse cartel de 2.000 empresas que trabalha nesse setor de ESM? São 2.143 empresas, haja cartel. Hoje, banda larga fixa ainda é um pequeno aspecto da nossa banda larga brasileira. Nós temos hoje cerca de 200 milhões em total, grande parte atendido pela banda larga móvel. Banda larga fixa nós atingimos 26 milhões. Então a gente precisa que mais e mais, 26 é pouco para quem tem 200 milhões. O mercado hoje é dividido, isso aqui é um dado da Teleco, em 2 grandes grupos. Um grupo que refere-se a cerca de 250 municípios, onde está 50% da população, e que tem 3 grandes operadoras se degladiando e
tem outras menores participando, mas não tão fortes quanto essa. E um grupo B, onde estão mais de 5.200 municípios, onde a participação que ascende é de outras operadoras. Todas as 2.000 operadoras trabalham muito fortemente nesse nicho. E elas não têm condição de oferecer serviço ilimitado de uma forma ampla. O que eu posso dizer é, o mundo está na mesma situação do Brasil, não tem nada de diferente, todo mundo está analisando, vendo como é que sai dessa enrascada, desse crescimento exorbitante que nós estamos tendo recentemente. Um outro ponto que eu queria descolocar é o seguinte, muitos vão dizer, puxa, mas a banda larga é cara no Brasil. No Brasil tudo é caro, especialmente em telecom. Em telecom, essa é a situação de carga tributária no país. Somos mais que quase o dobro do segundo colocado. Então, como que eu posso achar que esse é um bem essencial se eu taxo dessa forma? O senhor disse que o preço cobrado pelo megabit no Brasil vem caindo sensivelmente nos últimos anos. Como fica praticado no país em comparação com o resto do mundo? Os preços no Brasil, sem impostos, estão entre os menores do mundo. Sem impostos. Com impostos, muda toda a figura. Então, nós temos hoje uma situação bastante equivalente aos países emergentes, mas no que diz respeito ao valor praticado ao usuário final hoje, diante da taxa tributária, carga tributária que nós temos, realmente, hoje tudo é caro nesse país e telecom é um destaque do mais caro, porque a distorção ainda é maior que nos demais setores. É porque, inclusive, nós temos uma carga tributária média de 36%. Nossa é 40 para 50%. Os maiores provedores de conexão fixa à internet no Brasil são empresas coligadas às grandes operadoras de TV por assinatura do país. Nesse sentido, a limitação no volume de dados nas conexões fixas não significaria restringir o acesso do consumidor ao nova plataforma de serviço de vídeo? Em muitas localidades não há concorrência entre os prestadores de serviço, isso não faz com que inexista, na realidade, o mercado de concorrência na definição de preço e serviço. Em razão do Brasil viver um oligopólio em termos de empresas que operam na conexão de internet, Vivo, Net e Oi, que dominam 90% do mercado, aproximadamente, e a inclusão da franquia em patamares tão baixos, a obrigar as pessoas a comprarem pacotes adicionais, isso significa elevação arbitrária de lucro por essas empresas. Isso é crime contra a ordem econômica. Nós estaremos atentos em relação a essa eventual onerosidade excessiva que possa vir a acarretar esse novo modelo. E o Ministério Federal focará na questão de eventual formação de cartel, como foi colocado aqui pelas operadoras, pelas mensagens que chegaram pela internet, e dentro de uma investigação isenta e responsável, como deve ser diante da magnitude do problema. De forma alguma está se acusando as empresas de formação de cartel, mas tudo que é chegado ao Ministério Público a gente tem que apurar. Eu acho que em um cenário de ampla concorrência, certamente nós não estaríamos debatendo isso aqui. Fazendo algumas pesquisas na internet, fazendo uma comparação do Brasil com os Estados Unidos, lá com uma população de 318 milhões e 327 milhões de celulares, eles têm 92 operadoras de telefonia fixa e 84 de telefonia móvel. O Brasil, com 203 milhões de habitantes, 277 mil celulares, temos 8 operadoras de telefonia fixa e 7 de móvel. Da forma como está posta, há poucos players no mercado. E isso realmente dificulta qualquer tentativa de se permitir uma livre concorrência. A atividade reguladora da Anatel deve incentivar a entrada de novos concorrentes no mercado, criando um ambiente favorável aos investimentos, a melhoria na infraestrutura, que vamos atingir as metas de universalização da banda larga, que vamos alcançar a inclusão digital que tantos almejamos. Veja no próximo bloco a Anatel na mira das críticas dos consumidores.
Não querendo fazer uma provocação, mas já fazendo, eu diria o seguinte, que é a Anatel ou a Amatel?